Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Uma fonte sonora A, em repouso, emite um sinal sonoro de frequência constante FA igual a 100 Hz. Um sensor S desloca-se com velocidade constante Vs, 80 metros por segundo, em relação à Terra, sobre um plano perfeitamente retilíneo em direção à fonte sonora, como mostra a figura 1. O sensor registra a frequência aparente devido à sua movimentação em relação à fonte sonora e a reenvia para um laboratório, onde um sistemas de caixas sonoras, acoplada a 3 tubos sonoros de comprimentos L1, L2 e L3, reproduz uma frequência aparente, fazendo com que as colunas de ar desses tubos vibrem, produzindo os harmônicos apresentados na figura 2. Considere que o sensor se movimenta em um local onde a velocidade do som é constante igual a 320 metros por segundo, que os tubos sonoros possuem diâmetros muito menores que seus respectivos comprimentos e que a velocidade do som no interior desses tubos também seja constante igual a 320 metros por segundo. Considere também que a fonte A e o ar estejam em repouso em relação à Terra. Nessas condições, é correto afirmar que os comprimentos L1, L2 e L3 respectivamente em metros são. Pois bem, vemos aqui na figura 1 a fonte sonora em repouso, ou seja, velocidade da fonte igual a zero, e a velocidade e o sensor se movimentando com uma velocidade igual a 80 metros por segundo, né? O módulo valor. Pois bem, esse sensor irá escutar uma frequência que chamarei frequência aparente, tá? Que é dado pela relação, né, isso aqui do efeito Doppler, que é igual à frequência da fonte, né, produzido pela fonte, vezes a velocidade do som no meio, menos a velocidade do observador, divididos pela velocidade do som, menos a velocidade da fonte. Né? Esse negativo aqui é da fórmula, mas bem temos que considerar o sentido, né, chamada orientação Doppler, tá? Que neste caso será positivo para a direita, negativo para a esquerda. Sempre, né, a orientação positiva é sempre se afastando da fonte. Vamos dizer assim. Pois bem, neste caso, pessoal, teremos o seguinte: a frequência aparente será a frequência da fonte, que é 100 Hz, vezes a velocidade do som, que é 320 metros por segundo. No caso, como o sensor está indo no sentido contra a orientação Doppler, certo? Então, a velocidade será negativa. Menos com menos dá mais. Então, teremos mais 80 metros por segundo divididos por 320, né? Pois a velocidade da fonte é igual a zero. Daqui, então, teremos o seguinte: 100 vezes 400 divididos por 320. Podemos, então, né, simplificar aqui, 0 com 0, 40 sobre 32. Né, como as respostas estão apresentadas todas em frações, iremos trabalhar, né, com frações. Então, 40 por 32 podemos simplificar por 8. E teremos o seguinte: 40 por 32 é 5 sobre 4. Desculpa, 5 sobre 4. Que bem, resolvendo aqui será 500 divididos por 4, o que dará 125 Hz. A frequência aparente escutada, que será a frequência que o sensor vai mandar, né, para o laboratório emitir nesses tubos. Pois bem, como quer saber o comprimento dos tubos? E os tubos produzem harmônicos, né? Significa que o comprimento dos tubos, né, o comprimento L de qualquer um dos tubos, é nada mais do que um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Tá? Não, talvez não um múltiplo inteiro, mas o comprimento de onda, melhor dizendo, ele pode ser um múltiplo, né, do comprimento do tubo. Certo? Vamos usar essa relação. Mas bem, para isso, né, vamos encontrar então o comprimento de onda através da equação da onda, velocidade igual
comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade da onda, 320. O comprimento lambda e a frequência 125. Passando 125 para o outro lado, passará dividindo. Teremos então 320 divididos por 125, igual a lambda. Podemos simplificar isso aqui por 5, né? Primeiramente, e teremos 64 sobre 25. Aqui neste caso, eu dividi em cima e embaixo por 5. Enquanto aqui a divisão foi por 8. Ok? Bem, este é o comprimento de onda. Agora vamos comparar esse comprimento de onda com o comprimento dos 3 tubos. Ok? Vamos começar pelo tubo menor, que é o L1. E bem, L1, né, pelo desenho que está mostrando na figura, eles, né, se eu fosse completar, eu precisaria fazer mais 3 desses pedaços de senoides para completar uma oscilação inteira, certo? E bem, isso aqui está mostrando que o tubo L1, ele é 1/4 do comprimento de onda. Sabendo que uma onda é uma função senoidal, periódica, mais ou menos com esse desenho, e ele está representando apenas 1/4 de seu comprimento total, né? Está dando apenas um pedaço. E é a partir desse valor que nós vamos encontrar o comprimento dos outros tubos, certo? Aqui eu fiz na horizontal, que está na vertical, mas representa, né, apenas 1/4 de comprimento. Então, voltando aqui, 1/4 do comprimento de onda, ou seja, 1/4 vezes 64 sobre 25. Podendo simplificar 64 por 4, teremos 16 sobre 25 para o comprimento L1. Para o comprimento L2, nós podemos agora calcular todos em função do próprio L1, né? Pois L1 representa 1/4. Vamos ver quantas fatias de 1/4 temos nesse tubo L2. Fazendo o mesmo número de divisões. E aqui vemos o seguinte, temos 1, 2, 3 divisões, ou seja, 3/4, né? Enquanto aqui é apenas 1/4. Então eu posso dizer que L2 é 3 vezes L1, ou 3/4 o comprimento de onda. Mas como já temos, né, um valor pronto, fica um pouco mais fácil. Então faremos 3 vezes 16 sobre 25, que dá 48 sobre 25. E agora L3, sim, faltou as unidades, metros e metros, como nós estamos trabalhando. E L3, podemos fazer a mesma coisa. Vamos fazer as divisões para ver quantos quartos, né, podemos dizer assim, temos no tubo L3. E vemos 1, 2, 3, 4, 5. Então L3 está sendo o quê? 5 vezes o comprimento L1. Ou seja, 5 vezes 16 sobre 25, que dá 80 sobre 25. Podendo ser simplificado, neste caso por 5 em cima e embaixo, tendo então para L3 o valor 80 por 25 é 16, 25 por 5 é igual a 5. Então as respostas são 16 sobre 25, 48 sobre 25 e 16 sobre 5. O que corresponde com a letra A. Certo, pessoal? Bem, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!